Pare de ser bobo, pare de querer ficar agradando todo mundo, pare com isso. Porque se você está sempre agindo, sendo bonzinho para o seu próximo, você vai ser prejudicado de uma tal forma, a ponto de chegar a um ponto de você ter uma grande decepção. Porque, infelizmente, nesse mundo em que nós vivemos, não dá para nós sermos bonzinhos se nós queremos viver o extraordinário da parte de Deus. Não dá de jeito nenhum. Porque se Cristo ele preocupasse em agradar os religiosos, ele de fato não iria cumprir o propósito dele. Aqui está a chave: se você tem um propósito a cumprir na vida, saiba que sendo um bonzinho, agradando todo mundo, você nunca vai cumprir. E aí, imparável! Eu espero que esteja tudo bem com você. Luan Fernandes na área, e como você sabe, é sempre muito bom ter você por aqui. Imparável, enquanto eu tô caminhando aqui, ó, eu de fato tô até aqui com a xícara de café na mão. Decidi fazer um vídeo muito importante que realmente você precisa de saber. Se você é uma pessoa que anseia viver o extraordinário da parte de Deus. E por isso eu vou ser bem direto, assim como os outros vídeos. E eu acredito que se essa chave virar na sua mente, de fato, você vai começar ainda mais estar o quê? Aperfeiçoado, vivendo o extraordinário, cada dia mais e mais e mais. O tema desse vídeo de hoje é: pare de ser bonzinho. Olha, no meio da questão do mundo gospel, principalmente se tratando sobre os cristãos, assim como eu sou, tem muito o critério de falar: nossa, você tem que ser bom com todo mundo. E acaba que as pessoas ficam sendo tão bonzinhas para o próximo que chega um determinado momento que essa própria pessoa acaba o quê? Sendo prejudicada. E aí que tá o quê? O BO da situação. Entendemos que a palavra nos direciona, assim como Cristo resumiu os mandamentos em 2, sendo que eu vou falar o segundo mais importante. Ele vai falar o quê? Que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E as pessoas pensam assim: mas para mim amar o próximo eu tenho que ser bonzinho com ele. De fato, agir com bondade, e a bondade ela é um fruto do Espírito. E nós temos que ter isso, com certeza. Só que nós temos que ter a mentalidade em qual sentido? Se somarmos tanto com o próximo a ponto de nos prejudicarmos, nós estamos agindo de forma errada. Porque, de fato, nós temos o quê? Que amar o próximo como a nós mesmos. Então, primeiro vem a nossa própria pessoa, para depois vir a pessoa do próximo. E por que eu falo que não devemos ser bonzinhos? E eu já acrescento aqui: quem é bonzinho não prospera, não enriquece, não progride na vida, porque de fato que vive debaixo do fardo dos outros. E só tem a ser prejudicado. Então entenda o seguinte: eu não estou falando que você não tem que agir com bondade. Lembrando que eu falei, a bondade é um fruto do Espírito. Mas eu estou querendo dizer, de forma resumida, pare de ser bobo, pare de querer ficar agradando todo mundo, pare com isso. Porque se você está sempre agindo, sendo bonzinho para o seu próximo, você vai ser prejudicado de uma tal forma, a ponto de chegar a um ponto de você ter uma grande decepção. Porque, infelizmente, nesse mundo em que nós vivemos, não dá para nós sermos bonzinhos se nós queremos viver o extraordinário da parte de Deus. Não dá de jeito nenhum. Eu já vou acrescentar algo aqui para você. As pessoas pensam que Jesus Cristo foi um cara bonzinho e tudo mais aqui nessa terra. Mas Cristo mesmo, ele não procurou agradar ninguém. Portanto, chegou um ponto em que ele pregou uma palavra tão dura que os próprios discípulos de fato falou para ele: Cristo, as pessoas estão indo embora. E Cristo, talvez na mentalidade dos discípulos, eles pensaram que iria os acolher e não iria deixar ir. Cristo virou para os discípulos e falou que vocês também não querem ir com eles, não? Ou seja, Cristo, ele era desapegado. E, de fato, ele estava expulsando os próprios discípulos nesse contexto. Então ele não estava procurando em ser bonzinho. Deixa eu acrescentar algo ainda mais. O Senhor Jesus Cristo, ele não foi um cara bonzinho que fez coisas boas. Muito pelo contrário, nós não assassinamos alguém bonzinho. De fato, é assassinado quem faz um certo crime e tudo mais. Isso até é algo que é de uma frase, no qual eu esqueci o nome do autor, mas ele diz mais ou menos nesse sentido. Por quê?
Porque na Bíblia mesmo vai falar que maldito é aquele que é pregado no madeiro. E Cristo, ele foi o quê? Pregado no madeiro. Pelo fato de que? De ele agir contra o sistema religioso. E por estar quebrando esses protocolos de não querer agradar aqueles religiosos da época. E ele foi o quê? Levado à crucificação. Pelo fato de realmente embaixar o reino de Deus aqui nessa terra e sair fora do padrão religioso, desagradando todos eles. Porque se Cristo ele preocupasse em agradar os religiosos, ele de fato não iria cumprir o propósito dele. Aqui está a chave: se você tem um propósito a cumprir na vida, saiba que sendo um bonzinho, agradando todo mundo, você nunca vai cumprir. Então Cristo mostrou esse exemplo para nós e no fim ele foi levado à crucificação. Mas assim ele demonstrou para nós um grande amor, pagando um alto preço por nós. Então entenda isso: ser bonzinho é uma coisa, transbordar o amor é outra coisa. Grave isso no seu coração. Eu tenho a te dizer, imparável: pare de ficar sendo bonzinho com seu próximo, porque tem uns que somam com a sua bondade, no sentido de procurar tanto gerar valor na pessoa, mas tem outros que não estão nem aí para sua bondade. Muito pelo contrário, eles procuram montar cavalo no tipo de pessoas. Procuram querer aproveitar das pessoas que agem dessa forma. E por isso que eu e você, nós temos que ser pessoas inteligentes e sábias para entender sobre quando nós devemos agir sendo bonzinho com o próximo, com aquele alguém que nunca vai montar em nosso cavalo, e quando nós não devemos ser bonzinho com o próximo, porque talvez ele vai montar cavalo em cada um de nós. E se nós queremos viver o extraordinário da parte de Deus, nós temos que estar atento nisso. Nós não devemos viver essa vida procurando querer agradar todo mundo, porque infelizmente nós vamos ser prejudicados. E se nós procurarmos agradar todo mundo de uma tal forma, sendo bonzinho com eles, pode chegar ao ponto de não somente eu e você sermos prejudicados, mas também gerar uma prejudicação dentro da nossa casa, na nossa família. E eu sei que você não quer isso. Beleza, imparável? Eu espero que esse conteúdo possa ter sido relevante para você e despertado algo em você. Pare de ficar sendo bonzinho, porque senão você vai ser uma sela, um cavalo em que as pessoas vão montar em você. E Deus, ele não quer isso por meio de ti. Senão, ele teria feito isso manifestar por meio de Cristo. Porque Cristo, ele amou todos do mundo. Mas Cristo não foi um bobinho, bonzinho, que ficou agradando todo mundo. Grave isso no seu coração. Entendido isso, imparável? Olha, eu quero passar uma atividade direta para você. De forma bem clara. Olha, tenha o hábito de não ser bonzinho. Ame todo mundo, mas não seja bonzinho, porque as pessoas vão montar em você. Então tá aí a tarefa. Eu espero que você realmente aplique isso na sua vida, porque eu já falo, o resultado é muito bom e vai te ajudar a cada dia mais e mais caminhar, vivendo o extraordinário da parte de Deus aqui nessa terra. Beleza, imparável? Então é isso aí. Vamos para cima, bora viver o extraordinário da parte de Deus. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, pois estamos apenas começando. Já deixa o seu like. Se possível, compartilhe esse vídeo para um grupo na sua família e tudo mais, para eles também ficarem atentos com isso. E também deixe o seu comentário aqui abaixo da seguinte forma: eu acesso esse hábito. Escreva isso aí abaixo, para que assim eu possa saber que realmente você está disposto a aplicar isso na sua vida. Fechou, imparável? Então é isso aí. Que Deus abençoe a sua vida e que, de fato, você cada dia mais viva o extraordinário que Deus tem para você. Até o próximo vídeo.